Olá, meu nome é Camila Versalhes Ferreira e nesse vídeo eu estarei tratando um pouco sobre agentes públicos, mais especificamente seu conceito e principais espécies. Inicialmente, é importante destacar que a expressão agente público ela é utilizada de forma ampla, então ela vai abarcar todos os sujeitos que servem ao poder público, ainda que ocasional, permanente ou esporadicamente. Tendo isso em mente, partimos então para o conceito de agente público. O agente público, ele é qualquer pessoa que exerça função pública, seja de forma permanente ou temporária, remunerada ou gratuita, independente do tipo de vínculo jurídico que se tem ali. Esse conceito, ele se encontra previsto no artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa. Bom, verificado o conceito de agente público, passaremos agora para a sua classificação, das espécies. As doutrinas, elas possuem algumas diferenciações nas classificações. Por exemplo, a doutrina clássica, como a do doutrinador Eli Lopes Meireles, classifica os agentes públicos em agentes políticos, administrativos, honoríficos, agentes delegados e credenciados. Já a doutrina moderna de Celso Antônio Bandeira de Mello classifica os agentes públicos em agentes políticos, servidor estatal e particular em colaboração com o poder público. E ainda temos Rafael Rezende Oliveira, que classifica os agentes públicos como agentes públicos de direito, que abarcam os ditos acima de Celso Antônio, mas também os agentes públicos de fato. No entanto, neste vídeo, trataremos das principais classificações à luz dos doutrinadores de Pietro e Eli Meireles. Começaremos então falando sobre os agentes políticos, a primeira classificação. Os agentes políticos, eles são aqueles que estão no comando de cada um dos poderes do Estado. Então, eles estão ali representando a sua vontade. A exemplo, temos ministros, vereadores ou senadores. Geralmente, a forma deles de investidura é a eleição, salvo os ministros e secretários, que eles são nomeados. Eles são detentores de cargo público e o regime jurídico deles é a lei, Em regra, então, eles estão respondendo ali ao regime estatutário, o Estatuto dos Servidores. No entanto, atualmente existe uma divergência quanto aos membros do Poder Judiciário, porque algumas pessoas entendem que a escolha dos membros do Judiciário não é política, e sim por meio do concurso, No entanto, a corrente majoritária e o STF, eles entendem que os membros do judiciário são sim agentes políticos, tendo em vista que eles manifestam a vontade do Estado. A segunda classificação são os servidores estatais, que abrangem os servidores públicos e as entidades privadas prestadoras de serviços públicos. Começaremos falando dos servidores públicos. Os servidores públicos, eles atuam nas pessoas jurídicas de direito público da administração direta e também da administração indireta, como autarquias e fundações públicas, por exemplo. Podemos ter servidores públicos estatutários, que eles ocupam cargo público e obedecem ao regime estatutário. Podemos ter servidores públicos que obedecem ao regime seletista e ocupam emprego público. E também nós podemos ter alguns servidores temporários, que eles exercem assim a função pública. Dá para perceber que os servidores públicos eles estão sujeitos ao regime jurídico tanto estatutário ou seletista. No entanto, é importante dizer que nem sempre foi assim. No primeiro momento, a Constituição Federal ela previa que os servidores públicos eles estavam sujeitos ao regime jurídico único, que era que todos os servidores deveriam ser estatutários ou seletistas. Não poderia haver mescla entre esses regimes, E, de certa forma, na verdade, havia ali a prevalência do regime estatutário. Mas veio um segundo momento com a Emenda Constitucional 19 de 1998, que alterou a redação do artigo 39 da Constituição Federal, surgindo o regime jurídico múltiplo, que possibilitou que a mesma pessoa ela adotasse o regime estatutário de cargo público e o regime seletista de emprego público, Então agora a administração direta e indireta pode adotar esses regimes diferentes. Embora tenha essa possibilidade, existem categorias que necessariamente devem seguir o regime estatutário. A exemplo, os membros da magistratura. Ainda dentro dos servidores estatais, temos os servidores de entes governamentais de direito público, que são os servidores de empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações privadas. Eles regem-se pela legislação trabalhista, então será sempre titular de emprego, e o regime jurídico deles é instituído por lei. Existem algumas semelhanças deles com os servidores públicos, como não poder acumular funções, necessitar de concurso público e estar sujeito à lei de improbidade administrativa.
Porém, tem uma grande distinção entre eles, que é sobre a dispensa, né? A dispensa deles, em regra, é imotivada, então eles não têm a estabilidade que é prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Vamos ver a súmula 390 do TST, que trata sobre isso. O servidor público seletista da administração direta autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal de 1998. Bom, mas existem casos em que esse entendimento ele não se aplica, que são aos empregados, né, de empresas de correio e telégrafo. Isso porque o STF, né, ele entendeu que eles devem sim motivar formalmente a dispensa, né, dar esse motivo da dispensa. É importante ressaltar que tem uma repercussão geral, né, o tema 1022, sobre a possibilidade da dispensa motivada ser aplicada às empresas públicas e sociedade de economia mista, né. O tema, ele ainda está em discussão no momento. Eu vou mostrar aqui a ementa dele, né? RE 688.267. Examina, à luz dos artigos 37, caput, inciso 2 e 41 da Constituição Federal, a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público. Então, pode ser que futuramente essa regra seja, né, alterada. Assim, a gente encerra os servidores estatais e passamos para a próxima classificação, que vai ser os particulares em colaboração com o poder público. O particular em colaboração com o poder público é aquele que, sem perder a qualidade de particular, exerce temporariamente, de forma remunerada ou não, a função pública, né? Eles também podem ser denominados de agentes honoríficos, tem alguns doutrinadores que o chamam assim. Eles podem ser requisitados pelo poder público, como acontece com jurados, mesários eleitorais, né, durante o período eleitoral, e os recrutados para o serviço militar obrigatório, que em geral não possuem vínculo empregatício e não recebem remuneração. No caso dos militares, eles recebem soldo ali, né, os recrutados. Eles também podem ser voluntários, né, por vontade própria, e eles podem atuar como dirigentes de conselhos de classe, presidentes da OAB, entre outros exemplos. O vínculo que os particulares em colaboração possuem com o Estado, eles podem decorrer das seguintes formas. A primeira é a delegação do poder. Delegação do poder público, né, que vai exercer uma função pública em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, mas sob a fiscalização do poder público. A remuneração ela vai ser paga pelos usuários, exemplo, serviços notariais e empregados de concessionária ou permissionárias de serviços públicos. A segunda forma dessa relação pode ser por gestores de negócios, que é quando que por vontade própria eles assumem espontaneamente essa função pública em momento de emergência, como no combate a uma epidemia, incêndio, enchente. E também temos a requisição, nomeação ou designação, que é quando eles exercem função pública relevante sem vínculo empregatício e, em geral, eles não recebem remuneração. Ele é obrigado a atender o chamado. Exemplo, jurados, prestação de serviço militar ou eleitoral, comissários de menores, etc. Cabe MS em face de cada particular desses. Por fim, a última classificação que traremos na espécie será o militar. Os militares, a partir da Emenda Constitucional 18 de 98, deixaram de ser chamados servidores. Vejamos o artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal. Primeiro leremos o caput. Artigo 142. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinando-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Agora leremos o parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em leis, as seguintes disposições. Então, a gente vê que os militares, né, eles abrangem as pessoas físicas que prestam esses serviços, tanto para as Forças Armadas, para a Marinha, para o Exército, para a Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, né, os militares das 3 esferas do governo.
No entanto, eles não são chamados de servidores, mas eles fazem jus, né, algumas vantagens e sugestões inerentes aos servidores públicos. Por exemplo, eles têm direito ao 13º, férias anuais remuneradas, direito à pré-escola para filhos de até 6 anos, mas ele tem a sujeição do teto salarial, né? Assim, encerramos a demonstração das principais classificações na espécie dos agentes públicos, mas como no decorrer da explicação eu disse alguns termos como emprego público, cargo público e função pública, eu vou fazer agora uma breve explicação e distinção destes. O emprego público ele é um conjunto de encargos de trabalho preenchido por agentes contratados, né, para desempenhá-los sobre o regime da legislação trabalhista. Os empregados públicos eles são selecionados, né, mediante concurso público, mas eles não têm aquela garantia constitucional de estabilidade. Eles geralmente são vistos ali na administração pública indireta. Já a função é um conjunto de atribuições e responsabilidades, né, mas a pessoa ela não tem um posto, ela não tem um lugar no quadro da administração. Os funcionários públicos eles podem ser vistos tanto na administração pública direta quanto na indireta, desde que eles atendam a 2 requisitos que são importantes, que é a necessidade de contratação temporária, eles não podem, né, continuar ali sempre, e a excepcional interesse público, precisa ter o interesse público. Estão sujeitos ao regime especial e são selecionados através de um processo seletivo que é um processo simplificado. Já o cargo é o conjunto de atribuições, de responsabilidades e tem-se um posto na administração, né? Dentro do quadro da administração. E cada servidor tivesse um ali na estrutura, né, da administração. Eles estão sujeitos ao regime estatutário e são escolhidos através de concurso público, né? Além disso, eles possuem estabilidade, como nós falamos mais acima, os outros não têm, né, o empregado público. Bom, acerca deste tema, essas são as principais considerações que eu queria trazer, e é isso. Muito obrigada